Bom, pessoal, então só recapitulando aqui nosso cronograma. Hoje é a última aula em termos de conteúdo, né? Nós vamos ver reações enzimáticas e bioreatores. E na aula que vem, já dia 14, né, na quinta que vem, a gente vai ter um simulado da prova. Essa aula 10 é uma atividade que eu vou passar, não vale nota, tá? Geralmente eu pego um enunciado de uma prova antiga, só para vocês terem uma ideia de como vai ser a prova final, né? E eu posso orientar vocês durante a resolução. Então, a gente se encontra no Google Meet normalmente, e aí vocês acessam lá o Classroom que eu vou disponibilizar o enunciado lá. E hoje, então, vamos entrar então nesse último tópico. Deixa eu projetar aqui. Então, tá aqui os apontamentos da última aula. Reações enzimáticas e bioreatores, né? São reações aí que envolvem organismos celulares, né? As enzimáticas não necessariamente, né? Porque ela envolve uma enzima, essa enzima que catalisa a reação. Geralmente a enzima é produzida por micro-organismos, mas a gente pode isolar ela depois dessa produção e usar somente a molécula da enzima mesmo. Aí você não tem vida envolvida na reação, né? Já nos bioreatores você tem processos fermentativos, aí sim envolvem células ali que vão estar se reproduzindo, né? Então, vamos começar aqui pelas reações enzimáticas. Uma estequiometria aqui de uma reação não catalisada seria S formando P, a gente chama de substrato, o S, e o P seria o produto. Se essa reação ocorrer não catalisada, né, se ela não for catalisada, esse processo muitas vezes é inviável, né? Ou você precisa aquecer demais essa mistura, né, para você poder atingir ali a energia de ativação, ou mesmo aquecendo acaba degradando, né, o composto e não formando o produto desejado. Então, existem reações em que a rota possível, ela só é possível se for com a presença de enzimas, né? E aí, com a presença de enzimas, nós temos esse mecanismo aqui. O substrato, ele é absorvido na enzima. A enzima, ela é uma macromolécula, né? É quase um polímero, uma molécula muito grande, que tem regiões ativas, que são os sítios catalíticos. E aí, depois que ela dissolve, ela se transforma aí no produto desejado. Então, aqui o diagrama aqui de energia, né? Então, a reação não catalisada, ela sempre vai ter uma energia de ativação maior, né? Que seria esse pico aqui. E aí, quando a gente envolve um catalisador ou um biocatalisador, o pico aqui diminui. Você consegue realizar essa reação em temperaturas relativamente baixas, né? E aqui um exemplo de uma enzima, né? A quimiotripsina. Então, é uma molécula linear muito grande aqui. Ela possui os sítios catalíticos, que são regiões aqui, né? Partes dessa molécula possuem lá grupos químicos que atuam como catalisadores.
Então, reparem que essa molécula ela é produzida por enzimas, por micro-organismos, mas não necessariamente precisa ter o micro-organismo produzindo ali durante a reação, né? Pode até acontecer isso, mas muitas vezes a gente isola essa molécula e já usa ela na reação diretamente. Aqui um exemplo do rim artificial, isso aqui a gente encontra no Fogler, né? Lá da referência Levine e Lacourse. Então, o rim artificial seria para fazer a quebra da molécula da ureia, né? Então, a ureia seria o substrato, a enzima é a urease, a gente vai fazer isso em presença de água, e aqui temos os produtos dessa quebra da molécula aqui, né? O NH3 e o CO2. Então, quando a gente tem a enzima, ela, em teoria, ela não é consumida, ela é como um catalisador, né? Ela participa da reação, porém, ela não tem variação, né, a não ser que ocorra alguma desnaturação, mas no geral a enzima ela fica intacta lá. Então o mecanismo seria esse aqui, né, o substrato se ligando à enzima, formando aqui o grupo ES aqui, né, o adsorvido, e aqui a equação de velocidade. Então taxa de consumo de S na reação 1 seria o K1 vezes E vezes S, né? Esse colchete representa a concentração. E aí essa reação ela é reversível, né? Você pode ter a desorção do substrato, né? Ele sai da enzima e volta a ser enzima e substrato separados aqui. Então, essa aqui seria a reação inversa, K2 vezes concentração de S. E, por fim, a última etapa aqui é o ES reagindo com a água, formando produto P e liberando a enzima E aqui. A gente vê que ela sai intacta aqui do processo, né? Entra E e sai E. Tá. Se a gente quiser uma taxa global do consumo do substrato, a gente tem que computar em todas as reações que ele aparece. Tá? Então, menos RS, a taxa global de consumo, vai ser o menos RS1, que é o consumo na reação 1, e eu tenho que descontar a produção dele na reação 2. Né? Aquela ideia, se eu estou consumindo 10 mols por segundo aqui na 1, e eu estou produzindo 3 mols por segundo, 10 menos 3, consumo líquido é 7. Tá? Então, é o quanto que realmente desaparece do meio, esse menos RS aqui. E aí eu posso substituir as equações de velocidade. RS1 é essa daqui, e o mais RS2 é essa daqui. Substituo, e eu tenho aqui a expressão 1. Ok, a gente viu lá em polimerização, né, a hipótese do estado pseudoestacionário. Ela se aplica a substâncias, né, ou espécies, né, que são muito reativas. Então, esse ES, ele é um composto instável, né, tem uma ligação ali, às vezes não é nem ligação química, pode ser uma fisisorção, né, uma dissorção física. Então, facilmente ele se dissolve. Então, ele não fica muito tempo ali no meio reacional. Por isso, a gente pode aplicar a hipótese do estado pseudoestacionário para esse adsorvido aqui. Então, o que é a hipótese? Toda a produção do ES vai se igualar ao consumo. Na medida que ele se forma, rapidamente ele é consumido. Então, eu vou pegar o termo de produção. Então, o ES ele é produzido aqui na primeira. E os termos de consumo, ele é consumido nas duas últimas aqui. Então, RS1, RS2 e RP3. E aí eu vou igualar. Isso aqui é igual à soma disso tudo. Então, tá aqui, né? A hipótese do pseudoestacionário seria esta equação. Igualo a produção ao consumo.
E aqui entra aquela ideia, né, de que o ES, por ele ser muito instável, você não consegue fazer uma medição, né, da concentração dele no meio. É uma coisa muito dinâmica, né? Ele está mudando rapidamente. Você não consegue coletar uma amostra, encaminhar para análise. Então, a gente tem que calcular isso indiretamente. Eu isolo esse ES, né, coloco em evidência aqui, isolo, e eu consigo calcular ele a partir desta equação. Daí eu volto na equação 1, que seria a equação de velocidade, e substituo esse ES. Então, está aqui a equação 1 que eu tinha definido aqui. O ES está nesse termo aqui, ele vai entrar aqui. Então, está aqui. E aí eu faço um rearranjo matemático, chego nessa equação 3 aqui. Né? Apliquei o MMC aqui. Chego nessa equação. Se a gente olhar para essa equação, nós temos novamente um problema, né? A concentração de água e de substrato, a gente consegue medir com certa facilidade. Já a enzima, essa enzima, a gente tem as enzimas ocupadas ali, né? Que seria, que tem um substrato absorvido, e a enzima que ainda está livre. Essa aqui é a concentração da enzima livre. Novamente, a gente tem o problema do meio dinâmico, né? Ela está livre, mas a qualquer momento ela está ocupada e isso vai variando rapidamente. Então, eu preciso, novamente, fazer uma substituição aqui. Não posso trabalhar com essa concentração. Faço um balanço total de enzimas. É semelhante ao que a gente viu lá na catálise química, né? A concentração total de sítios, os ocupados mais os vazios. Aqui é a mesma coisa, né? A concentração de enzimas totais seria enzimas livres mais as enzimas com substrato absorvido. Essa aqui sim, né? A concentração total é aquela que a gente alimenta no reator, então a gente conhece essa concentração. E aí eu vou fazendo as substituições. Enzima livre, a ocupada aqui eu já substituí, e aí eu isolo o E. Isolando o E, eu chego nessa equação, e aí ela pode entrar aqui. Tá? Então, substituo em 3 e chego nessa expressão. Né? Vai ter umas simplificações, chego nessa equação aqui. Agora, todos os termos eu consigo medir, né? Eu tenho os parâmetros cinéticos, K1, K2, K3, e eu tenho as concentrações que são possíveis de medir. Quando a gente fala de reação enzimática, né, vocês procurarem aí nas literaturas, esse tipo de equação aqui, ela não costuma vir nesse formato. Ela é agrupada, algumas constantes são agrupadas aqui, e a equação é chamada de equação de Michaelis-Menten. Tá? Então, muitas vezes a gente trabalha com esses processos em excesso, com água em excesso, então esse W aqui não varia muito, ele pode ser considerado constante e agrupado aqui com as outras constantes. Tá? Então aqui, ó, foi chamado de Kcat, o K3 vezes a concentração de água, considerando constante esse W aqui. E foi definida aqui uma constante Km. Aqui embaixo, depois anotem aí, é um K1 aqui, viu? É Kcat mais K2 sobre K1. Acabo cortando aqui. Então, esse Km é a constante de Michaelis-Menten. Nada mais é do que um agrupamento aqui de constantes. E aí, quando eu faço essas definições, eu substituo lá na equação 4 e vai ficar de uma forma mais enxuta, né? Aparece o Km aqui, ó, e o Kcat aqui em cima. Então, é uma forma de encurtar a equação, já que a gente tem muitas constantes, né? A gente reduziu para duas agora aqui, né? Kcat e Km. E aí a gente analisa essa expressão. Se a gente olhar aqui para o denominador, a gente tem a concentração de substrato e uma constante Km. A concentração do substrato está variando. No início, ela é alta, né? Você acabou de alimentar ali o meio reacional.
Então, no início, essa concentração aqui vai ser muito alta, e a gente pode, levando para o extremo, né, considerar que ela é muito maior do que o Km. É como se eu tivesse aqui o número 100 e aqui o 0,01. Tá? Então, entre colocar 100,001 e colocar só 100, não vai dar muita diferença, né? Então, a gente pode desprezar esse Km no início da reação. E aí, então, a gente vai ficar com kcat vezes ET vezes S sobre o S que ficou sozinho aqui. Corta o S, vai ficar só isso aqui, kcat vezes ET. Isso aqui, nas referências aí de reações enzimáticas, é chamado de velocidade máxima. Por que velocidade máxima? Porque é o início da reação, né? Você tem muito reagente ali e a probabilidade de reação aumenta, né? Está mais povoado ali o meio. Então, esse termo aqui é a velocidade máxima, eu já posso substituir aqui em cima, voltando na equação final, né? E aí ela fica ainda mais enxuta. V máximo vezes substrato sobre Km mais substrato. E aí, isso aqui se aplica a várias reações enzimáticas, cada uma, né, vai ter a sua velocidade máxima e o seu Km, e você consegue modelar ela com uma certa facilidade. Existem algumas complicações, dependendo da reação, né, esse mecanismo ele pode ser mais complexo, né, podem aparecer termos de inibição aqui, né, onde a enzima ela acaba sendo ocupada por uma molécula que não vai gerar produto, né, acaba inibindo e atrapalhando a reação. Mas eu mostrei o mecanismo mais simples aqui, né, quem quiser aprofundar aí, a gente tem várias referências no Fogler. Ok, até aqui alguma dúvida? Vamos passar então aqui agora para o tópico de bioreatores. Então, apesar da gente ter a enzima ali nesse primeiro tópico que a gente viu, não necessariamente tem as células, né, organismos vivos. Agora, em bioreatores, sim, a gente tem células se reproduzindo. Inclusive, são elas que vão gerar o produto desejado. Eu tenho aqui o crescimento celular, né, só para a gente lembrar. Essa célula ela vai se alimentando com os nutrientes do meio, vai crescendo até ela se duplicar. É assim que acontece aqui o crescimento celular. Uma vira duas viram 4, e é um crescimento exponencial. E aí eu vou definir aqui esse CC como sendo concentração de células. Aqui aparecem as 4 etapas de uma bioreação. Então, a gente tem a primeira etapa aqui, que é chamada de latência. As células ainda estão se adaptando ao meio, né? Elas estão começando a sua duplicação, bem devagar, e não cresce muito, né? Quando chega em um certo ponto aqui, você tem célula suficiente, onde ela vai estar se alimentando ali com os nutrientes e se duplicando numa taxa bem elevada, e é chamado crescimento exponencial aqui, né? Fase exponencial, a segunda etapa aqui. Chega um momento em que, conforme elas se alimentam, elas vão gerando produto, né, e toxinas ali, que vão acabar matando algumas células. Então, a taxa de crescimento e a taxa de morte se igualam. Nesse momento, a gente tem aqui a concentração constante de células, a fase estacionária, né, onde a gente tem escassez de nutrientes. E, por fim, né, quando os nutrientes acabam de vez, nós temos a fase de morte celular. As células elas vão morrendo porque elas não têm mais como se manter. Na reação química, né, quando a gente, na bioreação, né, quando a gente trabalha com células, o que interessa para a gente é até a etapa 3 no máximo aqui. Aqui no final, com as células morrendo, a gente não está tendo mais produção, não está tendo mais nada, então, geralmente a gente trabalha aqui
nessa faixa aqui, né? Até a 2 ou, no máximo, até a 3. Ok, então vamos ver como é que se comporta esse mecanismo aí. Peraí, deixa eu ver aqui, acho que alguém chamou aqui para entrar. Não. Bom, qualquer dúvida vocês podem mandar no chat ou chamar por voz mesmo. Bom, leis de velocidade aqui. Então, nós temos essa equação básica aqui, né, onde tem as células consumindo o substrato. Elas se alimentam formando mais células, né, devido à duplicação, e elas liberam o produto, né, do seu metabolismo. O produto é o que interessa para a gente. E aí nós temos a chamada equação de Monod. Essa equação, ela atende aí a maioria dos processos bioquímicos, né? E a gente tem, então, a taxa de crescimento celular RG, ela é dada em grama por litro segundo, e ela vai ser função da concentração de células. Quanto mais células a gente tem no meio, mais elas se alimentam e mais elas duplicam, né? Então, a concentração é em grama por litro, e uma constante aqui que é semelhante ao K cinético, né, que a gente está acostumado, é a velocidade específica de crescimento, μ. Representando aqui uma primeira ordem, segundo elevado a menos 1. Esse μ, ele tem uma equação, né, ele segue uma equação aqui, em função do substrato. Então, eu tenho um μ máximo, vezes a concentração do substrato, sobre a constante de Monod mais concentração do substrato. Repare que isso aqui é muito parecido com a equação de Michaelis-Menten, né, que a gente representou aqui em cima, né? Então, quando a gente trabalha aí com organismos vivos, né, ou enzimas, é tudo muito semelhante. Então, o μ vai seguir essa expressão, e aí eu posso substituir na equação de velocidade aqui de geração de células, e tenho essa equação final. Existem processos aqui onde ocorre inibição. Né? A inibição seria o próprio produto ali, né, que seria o produto de interesse, para as células seria nocivo, né, que é exatamente o que elas expelem ali no seu metabolismo. Então, na produção do vinho, por exemplo, né, a gente tem lá os micro-organismos fermentando e gerando etanol. Esse etanol, ele causa inibição do processo, né, porque ele acaba afetando ali as células, matando as células. Então, a gente tem uma concentração máxima que a gente consegue chegar, a partir daí, essas células começam a morrer e o processo é interrompido, né? Então, por isso, essa equação aqui, ela tem que ser modificada entrando uma nova constante aqui. É um K-OBS, né? Seria um K empírico, observado, né? Então, para cada processo, a gente tem um K-OBS diferente. E ele vai ser função dessa concentração máxima aqui, no qual o metabolismo cessa. Tá? Então, esse CP é a concentração de produto máxima ali, onde as células conseguem ainda trabalhar. Quando chegar nesse ponto, elas não funcionam mais e o processo para. E esse CP aqui em cima seria a concentração de produto instantânea ali no meio, né? Ela está variando. Então, ela vai crescendo, chegou no C asterisco, vai igualar os dois, vai ficar igual a 1 aqui. 1 menos 1, 0, vai zerar aqui a taxa de geração, né? E aqui é elevado a um N, que é uma constante empírica. Então, reparem que é tudo muito empírico, né, num processo de bioreação. A gente não tem aquela teoria de colisões, aquilo que a gente tem bem estabelecido para reações químicas com moléculas mesmo, né? A gente tem uma célula, um organismo complexo, e ocorre uma série de reações dentro da célula que a gente desconhece, né? Então, a gente tenta escrever de uma forma empírica aqui.
Ok, e como que a gente trabalha com os balanços, né? Então, primeiro nós temos que definir os coeficientes de rendimento. Tá? Então, o rendimento, a única taxa que a gente tem aqui é esse RG, geração de células. Depois a gente vai trabalhar as outras taxas em função desse RG. Então, eu tenho a relação de células por substrato, né, o quanto que está produzindo de novas células em função da massa de substrato consumida. Então, é um delta CC sobre um delta CS. Por que tem esse sinal de menos, né? Porque a definição de delta é sempre final menos inicial. Então, a concentração de células, tudo bem, ela cresce, né? O final é maior que o inicial. Então, esse delta aqui é positivo. Mas o substrato, a concentração diminui. Então, a final é menor que a inicial, esse delta de baixo é negativo. Então, para eu ter um y positivo, eu preciso de um sinal de menos aqui. Tá? Então, seria para cancelar o sinal aqui de baixo. Ok, então esse y está dizendo o quanto que eu produzo de células em relação ao substrato consumido. É uma razão, né? Aqui uma outra razão, entre produto e células. Produto formado dividido pela massa de novas células formadas também. Aqui eu não preciso do sinal de menos, porque ambos estão crescendo, né? Delta CP é positivo, delta CC é positivo. E, por fim, a relação entre produto e substrato. Então, é a massa de produto formado pela massa do substrato consumido, né? Que está meio arranchado aqui, mas é consumido. Então, a gente tem o delta CP que é positivo, o delta CS negativo, por isso tem um sinal de menos. Ok, geralmente a gente tem esses y aqui em função do processo, né? São valores empíricos que a gente obtém da prática, né? Você tem aí usinas de bebidas alcoólicas, e você já tem definido esse y aqui para o processo. E aí entra um termo aqui, o M, né? O M seria a manutenção da célula. Você precisa de substrato, né? Que seria a matéria-prima para compor também as paredes celulares ali, né? Toda a estrutura da célula. Então, uma parte é usada para isso, né? Uma parte do substrato. Então, seria a definição aqui, massa do substrato consumido para manutenção, dividido por massa das células por tempo. Tá? E aí, a taxa de consumo do substrato para manutenção seria esse RSM, que é o M vezes a concentração de células. Tá? Então, essa taxa, ela entra nos balanços também, porque é um substrato que não está sendo transformado em produto, né? Ele está simplesmente sendo consumido para gerar as células, né? Para compor as células. E aí os balanços de massa. A gente vai considerar um reator batelada. Eu vou fazer um balanço para cada espécie. Então, primeiro, para as células, DMCDT, né? Massa de células por tempo. E aqui entram as taxas, né? Taxa de geração de célula, é o RG, e a taxa de morte celular é esse RD. Então, eu tenho que subtrair as células que estão desaparecendo do meio à medida que elas morrem. Esse RD ele pode ser escrito aqui como uma equação de primeira ordem também, né? RD igual a KDCC. Eu posso considerar aqui um processo a volume constante, né? Geralmente esses processos com bioreatores são em fase líquida. Então, o MC seria concentração de C vezes volume. O volume constante sai da derivada e corta o volume de fora aqui. E aí fica assim a equação final para as células. Depois, o substrato. No substrato eu tenho, novamente aqui, né, DM
dMSdt, aí o M eu desmembro, né? V vezes CS, volume constante sai. Eu não tenho o R do substrato, né? O RS. Mas eu tenho aqueles coeficientes, né? De rendimento. Então, se eu tenho a taxa de geração de célula, e eu sei que a célula ela é gerada numa certa razão com o consumo de substrato, eu vou usar essa razão. Então, vai cortar aqui célula com célula, vai sobrar substrato. Então, esse termo todo aqui é a taxa de consumo de substrato. Tá? Então, entra negativo aqui para indicar o consumo. E aqui o menos RSM, que é aquela taxa também que envolve o substrato, porém, para manutenção das células, né? Então, vai entrar esse RSM aqui. Uma dúvida que pode surgir é, eu não tenho o YSC, como é que eu faço? Aí você vê qual dado foi fornecido, né? Por exemplo, aqui eu tinha colocado o YCS. Se você tem esse dado, você também tem o YSC, que é o inverso disso, né? É como se eu estivesse invertendo aqui esses deltas. Então, você faz 1 sobre esse Y, e aí você tem esse Y aqui. Com qualquer razão, subproduto, substrato e assim. E aí eu estou simplificando aqui, corta o V em todos os termos, chego nessa expressão final. Esse RSM também você tem os dados, né? O enunciado tem que te fornecer esse M aqui, né? Tem que ser fornecido. E por fim, o balanço para o produto. Novamente, né? Se você tem a equação das células aqui, que a gente usa lá a equação de Monod, esse RG é dado e esse Y também é dado. Tem que estar sempre na ordem certa para cortar, né? A célula aqui no denominador, essa célula que está no numerador, então corta, vai ficar taxa de produto, né? Esse todo aqui seria a taxa gerada aí do produto. E aí dCpdt, então isso aqui vai ser positivo. Então nós temos essas 3 equações diferenciais para poder modelar o bioreator. E aí, esse exercício 20, né, a gente tem ele para entrega no dia 18. Eu não vou resolver ele aqui, então vou deixar para vocês fazerem durante a semana. Mas, assim, eu já adianto que não tem nenhuma função nova que esse exercício pede, né? É só as EDOs mesmo. Então, você pode partir lá do exercício 6, né, da aula 3. Aquele exercício 6, a única função que eu apresento ali é a função das EDOs. Então, você parte dele, começa a colocar lá as concentrações iniciais aqui, né? E muda as equações de velocidade, tudo lá, e tenta rodar. É um exercício bem simples esse 20 aqui. Não tem nenhuma novidade, assim, em termos de programação, né? Então, essa aula foi mais conceitual mesmo, né? Parte de bioreações aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Bom, pessoal, então eu vou sugerir que vocês tentem refazer aí os exercícios, né? É claro, priorizando os que tem que entregar, né? Por causa do prazo. Mas durante a semana tentem estudar aí o que a gente fez em aula aqui. Porque aí na semana que vem a ideia é vocês tentarem, ao máximo, tentar fazer sozinho ali o exercício simulado da prova. E é claro que eu vou ajudar, né, durante a execução desse exercício. Ok? Então, por hoje é só isso. Uma boa noite a todos. Professor, eu posso perguntar do exercício 17? Pode, claro. Eu tento escrever ele, só que
quando eu colocava um tempo curto, a conversão nem aparecia direito. Aí eu extrapolei o tempo bastante, só que aí o MN e o MW, eles começaram a cair na hora que eu extrapolei o tempo. Eles deveriam subir? O MN e o MW, Ah, na hora que eu extrapolei o tempo bastante. a tendência é eles subirem. A não ser que você coloque uma quantidade de iniciador talvez muito grande, que gere muito radicais, aí seria ia acabar gerando cadeias muito pequenas, né? Mas acho que não é esse o caso. Você tem que ter atenção que o exercício 17, o mecanismo dele é um pouco diferente do que a gente fez em aula, né? Você tem aí transferência de cadeia para monômero, terminação por desproporcionamento. Então tem que fazer aqueles balanços de novo, né? Não pode usar as equações do outro exercício. Entendi. Vai acabar mudando algumas coisinhas ali no momento de ordem 1 e 2, acho que é, para polímero morto. Então, dá uma conferida nisso. Qualquer coisa você vai me mandando no WhatsApp, a gente vai fazendo. Tá bom, então. Obrigada. Professor, posso tirar uma dúvida quanto à próxima aula? Sim, sim. Aqui no cronograma está falando que é para entregar o artigo escolhido para a apresentação do seminário. Esse seminário é o projeto? Não, não. Que Não, o seminário é uma avaliação independente do projeto. Você vai escolher um artigo para apresentar em 15 minutos. Então, aí você entrega o artigo só para eu ter ciência, né, para eu guardar aqui. E aí, no dia do seminário, você apresenta ele com slides, né, em 15 minutos. Ah, entendi. Então, próxima aula a gente vai ter que entregar, tipo, um PDF, como se fosse um relatório para o senhor sobre esse artigo. Não, entrega o artigo. Pega da leitura um artigo, se escolhe. Ah, tá. Só o tema. Ah, entendi. Isso, só entrega o artigo mesmo. Seria legal algo na área de modelagem, né? Então, aí você entrega e aí é só para eu guardar aqui mesmo, já dar uma lida antes. Ah, entendi. Então pode pegar um artigo pronto como referência para te mandar para a próxima aula. Isso, só entrega aquele artigo e aí na apresentação do seminário você vai só contar sobre o artigo ali, né? Apresentar o que os autores fizeram. Não precisa fazer nenhuma simulação, nada. Ah, entendi. Obrigada. Ok. Bom, se ninguém tiver mais dúvidas, então vou fechando aqui. Bom, fico à disposição no WhatsApp, então, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite.